Olá, eu decidi que eu ia fazer dois vídeos, né, juntos. Na verdade, eu ia fazer um vídeo único falando de duas notícias, mas decidi que seria melhor até para conseguir mais visualizações se eu realmente dividisse esses vídeos e fizesse dois vídeos diferentes, né? Essa notícia a qual comentarei, ela fala sobre delegados, na verdade, ex-delegados da Polícia Federal que acharam um absurdo os recentes mandados de busca e apreensão nas casas dos empresários bolsonaristas pelas divulgações lá das mensagens no WhatsApp. O vídeo vai começar de uma forma diferente, né? Na verdade, eu cortei o vídeo, né, para conseguir dividir o vídeo e ficar melhor, né? Porque os dois vídeos ficaram, de certa forma, longos. E eu decidi fazer um vídeo pela metade, dividir o vídeo pela metade, para conseguir bater nesses temas muito polêmicos, né? Principalmente essa relação à Polícia Federal, né? É um vídeo que vou tratar a respeito de como a Polícia Federal atual ela tem sim um viés político perigoso. E, enfim, vocês vão entender melhor nesse corte. E na Brasilândia, delegados aposentados da PF criticam o que chamam de medidas autoritárias e ilegais do STF. Vamos ver. Um grupo de delegados aposentados da Polícia Federal divulgou um comunicado criticando o uso da principal força policial do país como um instrumento para a implementação de medidas autoritárias e ilegais por parte de integrantes do Supremo Tribunal Federal, de acordo com uma cópia do documento vista pelo Reuters. A divulgação do comunicado de cerca de 100 delegados aposentados ocorre poucos dias após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizar buscas da Polícia Federal contra empresários apoiadores do presidente Bolsonaro, que, segundo uma reportagem do site Metrópolis, pregavam um golpe de Estado se Bolsonaro perder a eleição. Quer dizer, o portal Metrópolis, que é um portal de esquerda, diga-se de passagem. O episódio ajudou a alimentar as questões sobre o compromisso de Bolsonaro e os apoiadores com a democracia brasileira, ao mesmo tempo em que levou alguns a acusarem Moraes de exagero judicial antes da eleição de 2 de outubro. A nota dos delegados aposentados indica como a polarização política e a divisão geracional no Brasil também estão causando grandes tensões dentro da Polícia Federal. Os delegados aposentados disseram que as medidas de Moraes são uma afronta aos direitos individuais dos cidadãos e que a decisão de autorizar a operação configura um evidente abuso de poder praticado com o uso da força policial, o que fere a imagem e reputação da nossa amada instituição Polícia Federal. Meras conversas em grupo privado de WhatsApp não constituem crime de ameaça às instituições democráticas, acrescentaram. É lógico. A PF não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O STF não quis comentar. A fonte da Polícia Federal da Ativa, que passou a nota Reuters, ficou indignada com os comentários de seus ex-colegas. Sinto vergonha, disse a fonte, que não foi autorizada a falar publicamente. Turma que serviu a PF na época da ditadura, sempre trabalhou ao arrepio dos direitos fundamentais, utilizando violência e tortura contra as minorias e contra quem pensasse diferente deles. Eu acho engraçado isso, né? Olha, nunca prenderam ninguém na vida, só preto e pobre. Olha quem tá na Polícia Federal, gente. Olha quem tá atualmente na Polícia Federal. Vocês entendem quem realmente são os nossos adversários políticos? É difícil, cara. Olha isso aqui, nunca prenderam ninguém na vida, só preto e pobre. Que raio de comentário é esse? Primeiro que a Polícia Federal atua em casos específicos. Quem prende realmente alguém é a Polícia Civil e Militar. A Polícia Federal atua em casos específicos, ela não tem competência para fazer tudo. Bolsonaro, um ex-capitão do Exército,
muito defende a ditadura militar. Atualmente ele está atrás do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto. O Lula também defende ditaduras de Cuba e na Venezuela. Depois de questionar repetidamente a credibilidade do respeitado sistema de votação eletrônica, Bolsonaro chegou a sugerir que não pode reconhecer o resultado da eleição se for derrotado. Recentemente, associações ligadas a funcionários da PF nativa se manifestaram publicamente para se contrapor aos questionamentos de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Em 19 de julho, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e a Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal manifestaram total confiança no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas, em nota. Vocês viram aqui uma questão muito, muito importante também aqui, que na verdade o Bolsonaro não chegou a sugerir que não pode reconhecer o resultado. Ele não pode sugerir se não houver um sistema eleitoral justo. Ele já falou isso na questão dessas urnas eletrônicas. E o que é muito engraçado é que isso não é levado em consideração quando eles fazem alguma notícia. Porque o Bolsonaro ele fala que ele acha que as urnas eletrônicas do atual sistema são ruins e que ele defende o sistema que ele aprovou, né? Ele conseguiu aprovar o sistema lá do voto impresso, da cédula que era impresso e era colocado numa outra urna, né? Não era um voto que era como, né, o ministro Barroso falou que o voto ia para casa com o cara. Não ia, não era um comprovante, o voto ficava numa urna separada. As eleições são assim na Argentina, o voto lá tem o voto impresso e o voto digital, você tem as duas formas de voto. Então você vê uma fake news do caramba feita pelos ministros da STF quando eles falam esse tipo de coisa. Você não vai voltar para casa com esse voto. Isso é uma mentira. Eles mesmos nem sabem do que eles falam. Aí você analisa o que, né, essas pessoas aí, fonte da Polícia Federal da Ativa que passou essa nota Reuters, você vê simplesmente, são pessoas de esquerda. Só preto e pobre, olha só, vitimista. Se o cara tem que ser preso, ele vai ter que ser preso. Qual o problema de prender esses caras aqui, se eles realmente cometeram crimes? Agora, você mandar fazer busca na casa de quem fez comentários no WhatsApp, isso é uma ditadura. E quem é ditador também é criminoso. Então o senhor aí, essa pessoa, sei lá, que comentou esse tipo de coisa, quem fez essa busca e apreensão nas casas do Bolsonaro, isso também é criminoso, também é bandido. Né? E você vê essa questão, como a gente fala da polícia, né? Eu vejo muito do direitista falando da polícia, já falei isso em outros vídeos. Polícia não é aliado, gente. Polícia compõe um establishment. Sem a polícia não teria como fazer cumprir as medidas restritivas do Covid. A polícia faz parte do establishment político para censurar dissidentes. E a esquerda, ela não sofre esse tipo de coisa porque o Estado atual brasileiro, ele é governado, ele é controlado internamente por pessoas de esquerda. Então, não é um sistema parcial. Você vê esse tipo de declaração, nunca prendeu ninguém na vida, só PT. Qual o problema prender se estiver realmente cometendo crime? Mas não, essa gente quer o quê? Quando o preto e pobre ele está cometendo crime, não pode ser preso, na teoria deles. Porém, quando um cara fala alguma coisa numa rede social privada, que eles não gostem, esse cara tem que ser preso. Então é aquilo, a fala hoje em dia, ela impacta mais do que a ação. Isso é uma coisa muito bizarra. A fala, ela não é uma ação, ela não tem, uma fala não tem como causar prejuízos a ninguém. Isso é uma mentira, a expressão ela não causa prejuízos. Isso é uma mentira, você pode discordar dela, mas e daí? Dane-se. Isso é liberdade de expressão e você tem a liberdade de discordar, claro. Isso faz parte. É isso que é liberdade de expressão. Agora, quando você vê esse tipo de comentário, nunca prenderam ninguém, é isso que eu fico. Eles estão prendendo pessoas que estão falando, então eles são criminosos, porque eles estão desrespeitando a liberdade de expressão. E aí que está essa questão do Estado Democrático de Direito. As cotas raciais foram criadas por conta disso. Todo o aparato de distribuição de renda é pensado nessa questão também. Então, na verdade, o Estado Democrático de Direito moderno ele é de esquerda. E eles usam isso de tudo para justificar todos esses absurdos aí.
Foram 100 ex-delegados federais que falaram esse tipo de coisa. 100. Isso aqui tá segunda notícia. Tá? Segunda notícia. 100 delegados aposentados. 100. E a pessoa vai e me fala esse tipo de coisa, para você ver como a Polícia Federal está dominada por pessoas de esquerda. Isso porque falam que o Bolsonaro intervém na Polícia Federal. Não parece que está interferindo nada, não. Pelo menos não que me parece. Olha o nível da argumentação dos caras. Nunca prenderam ninguém. Usar coisas de tortura na época da ditadura militar. Gente, já estamos em 2022. Tem gente que se aposentou, sei lá, em 2010, 2015, vamos supor. Às vezes o cara nem sequer pegou a fase da ditadura militar. Falando de tortura, acusando esses caras de tortura e desse tipo de coisa, isso é uma acusação grave. Mas por quê? Porque internamente a Polícia Federal ela tem sido sim uma instituição de esquerda. Quando teve a Lava Jato e teve todas essas coisas negativas, houve um grande expurgo. Parece que até lá dentro da Polícia Federal haviam pessoas ali que tentaram atuar contra a Lava Jato. Que, cara, funcionário público, que tem de funcionário público esquerdista, é esse que é o problema. E é muito triste você ver esse tipo de gente sendo parte da polícia. Porque esse tipo de gente é o que pode te prender por, sei lá, discurso de ódio. Por ferir a sua liberdade de expressão. Enquanto que o bandido, realmente, esses que eles falam aí, que só aprendi isso aqui, o cara te rouba, o cara às vezes comete um delito muito grave de roubo de propriedade, fala, mas isso aí é só roubo, não é igual o Lula comentou que roubo de celular não deveria ser crime, né? Aí vem o filho dele, sofre roubo, depois de um tempo, né, de alguns dias, aí ele vem e imobiliza toda a polícia para prender esse cara. Olha só que absurdo, né? Mas esse é o comunismo nesses caras. Para você, comunismo, para nós, o luxo do capitalismo, o luxo da liberdade econômica. Mas enfim, é isso aí. Fiquem atentos em relação a essas coisas. É muito grave, né, a situação que nós estamos nos encaminhando, mas é isso aí, gente. Um abraço. Curtam o meu vídeo. Se inscrevam no meu canal, compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. Um abraço. Se inscrevam e curtam o meu vídeo para me ajudar. Muito obrigado.